barba, viu, Jaume? Eu O tô pessoal vendo. merece. É porque hoje eu tô numa missão aqui difícil, desejar uma boa noite a todos. Eu estou aqui, não substituindo, né, mas ajudando aqui como se fosse o avatar, né, Ah, do professor tá. Alexandre. Ele teve um Isso. problema pessoal, mas tá tudo bem com ele, com o familiar, mas em breve ele estará aqui conosco. E ele até passou o material dele, a gente tem um material bem semelhante, eu ministro essa disciplina em outros blocos. Tive o prazer aqui de encontrar algumas regiões que eu já conheço, isso é bem legal. Pô, nosso Rio de Janeiro, né, Jaume? Com Gigantesco, né? certeza, Então, né? pô, conhecer cada um dos lugares é difícil, mas vou ter o prazer aqui de trocar informações com vocês, trocar experiências. E a nossa ideia aqui é munir vocês com ferramentas múltiplas e você vai ter ali a tua caixa de ferramentas. E tem ferramentas que a gente às vezes não usa e tem outras ferramentas que a gente usa muito. Então, a ideia aqui é a gente apresentar como cada uma dessas ferramentas funciona e você ter ali guardadinho. Numa determinada necessidade, você vai pegar aquela ferramenta e vai utilizar na gestão da sua empresa, da sua loja, do seu ateliê, enfim. E essa é a ideia. A gente conversou um pouquinho, eu conversei um pouquinho com o professor Alexandre, e ele disse que ele estava ali na curva ABC, e ele pediu para eu trazer um outro exemplo, né? E primeiro contar um pouquinho até de onde surge essa curva ABC, né? É uma história bem interessante, né? Não sei se ele já contou para vocês, mas não custa a gente relembrar. A curva ABC surge de um filósofo, né, um economista também naquela época, isso acho que tem mais de 100 anos, foi em 1890 aproximadamente. Ele estudava a distribuição de renda na Itália. Se chama Vilfredo Pareto, né? E naquela época o cara que estudava, ele buscava ali relações entre é, acontecimentos da natureza e acontecimentos do dia a dia, do comportamento humano. E ele percebeu, olha a curiosidade, ele percebeu que na plantação de vagem que ele tinha na casa dele, haviam algumas vagens ali, algumas ervilhas nessas vagens, e as ervilhas é, que estavam em uma pequena quantidade de vagens eram as maiores. E quando ele fez a conta ali, o que que ele observou? Que 80% das maiores ervilhas estavam em 20% das vagens. Ele pegou essa mesma lógica, que parece não ter sentido absolutamente nenhum, e tentou aplicar na concentração de renda. A gente está falando de 1890 na Itália. Aquelas pessoas que tinham renda, que tinham patrimônio, eram as pessoas que tinham terras. A conclusão que ele teve era que 80% da terra na Itália estava concentrada em 20% da população. Ou seja, era uma desigualdade que regia ali a distribuição de renda. Essa mesma lógica foi aplicada em diversos outros conceitos. Em conceitos de manutenção, onde quando algum defeito ocorre em um processo, e, por exemplo, na fabricação que vocês fazem aí, seja crochê, seja bordado, qualquer tipo de fabricação, 20% dos causadores de defeitos respondem por 80% das falhas. Então, quando a gente resolve esses causadores, que são poucos, a gente acaba solucionando grande parte do problema em termos de volume. E essa ideia da curva ABC acabou sendo generalizada. Ela foi colocada na área de estoque, na área de logística, lembrando, né, que toda essa lógica matemática, que parece não ter sentido nenhum inicialmente, ela começou com ervilha, né, lá com Pareto. E só muito tempo depois é que ela acabou sendo trazida ali para a logística, para a parte de estocagem. Bom, e a curva ABC é baseada exatamente nesse princípio, que a gente chama de princípio de Pareto, em homenagem ao Vilfredo Pareto. E como é que funciona essa curva ABC? Imagina que você tem um estoque com diversos itens e 80% do valor do estoque está concentrado em 20% dos itens que você tem. Ou seja, você tem uma quantidade
pequena de itens que, em termos de valor, corresponde à grande maioria do valor do seu estoque. Então, você tem, por vezes, uma quantidade grande de itens que acaba correspondendo em valor a relativamente pouco. Essa lógica que é trazida para a estocagem, ela pode ser utilizada também nas próprias vendas, né? Pode ser utilizada também na identificação dos clientes. Se vocês repararem, sem fazer nenhum tipo de conta, se você olhar os seus clientes, com certeza você vai observar que uma quantidade pequena de clientes acaba sendo responsável pelo maior faturamento que você tem no seu ateliê, na sua oficina, ou seja, na sua empresa. Então, identificar esse grau de importância, seja do cliente, seja do produto que você está vendendo, é fundamental para a gente conseguir gerir a nossa empresa, beleza? Então, para isso que serve a curva ABC. A curva ABC, ela leva em consideração a importância dos itens, correlacionando a quantidade desses itens com o valor total desses itens. E, na maior parte das vezes, esses 20%, em termos de quantidade de itens, eles estão relacionados a 80% do valor. Só um detalhe aqui. Quando a gente fala dessa relação 80-20, não é exatamente 80, não fica ali buscando ali certinho esse valor. Isso é só uma ideia dessa desigualdade que acaba regendo aí a distribuição em termos de valor associado às quantidades que você tem ali. Eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente faz para montar essa curva, para fazer essa classificação, mas a ideia é o seguinte, é que os produtos classificados enquanto produtos A são os prioritários, são os mais importantes, aqueles que têm o maior valor dentro do estoque. Depois você tem produtos que são intermediários, que correspondem a apenas 15% do valor. E tem aqueles produtos do tipo C, que são os produtos que têm o menor grau de importância, aquele que contribui muito pouco para o seu faturamento, contribui muito pouco para o valor ali do negócio que você esteja atuando. Beleza? Então, isso Rafael, aí. Oi, professor é, Jaume. se a gente pensar num supermercado, até para tornar a coisa, Sim. né, mais no olhar deles, né? Acho que isso fica muito claro, né? Uhum. Os produtos mais caros do supermercado são, não é a maioria dos produtos, Sim, né? É uma coisa, exatamente. tá, dá para sabe, que eles são muito caros, mas aí tem uma quantidade imensa de produtos que são mais baratos, né? Sim. E aí isso é responsável pelo lucro da empresa, né? Acho que isso É, ajuda também. eu trouxe até um vídeo com algumas curiosidades com relação Ah, a esse princípio. E aqui eu vou tentar aqui passar para vocês, espero que a conexão esteja boa. E aí vamos ver se vai passar legal aqui. O som tá bom? Opa, parou o som, som desculpa. tá beleza, tá Oh, bom. então beleza. Você sabia que 80% de toda a riqueza do mundo está concentrada em apenas 20% da população? Ou então, que 80% dos crimes são cometidos por apenas 20% dos criminosos? Você sabia que 80% de toda a cerveja bebida no mundo é consumida por apenas 20% dos bebedores de cerveja? E que 80% de todo o trânsito está localizado em apenas 20% das ruas e avenidas? Ou até que em 80% do tempo você usa apenas 20% de suas roupas? Podem parecer apenas curiosidades, mas estes são alguns exemplos da enorme desigualdade que rege o universo. Esse princípio aparece muitas e muitas vezes, nas mais variadas situações, e ele é chamado de princípio 80-20, ou princípio de Pareto. É claro, os números podem variar de um caso para o outro, mas tente focar no ponto principal. A minoria dos recursos é responsável pela maioria dos resultados. Eu vou te mostrar como esse princípio pode impactar a sua vida. Então, vamos dar uma olhada em como isso funciona nos negócios, nas interações sociais e nos Professor, relacionamentos. Oi? Vamos desculpe começar pelos interromper, mas é só negócios. para avisar que o pessoal de Queimados não está conseguindo ver o vídeo. O restante está assistindo? O vídeo não Aí é para subiu. aproveitar e perguntar se o restante está conseguindo ver. Queimados não foi. Eles não tá. Ah, Niterói também não. não, pessoal, ele fez tinindo ali, tem gente que fez tinindo.
Quem tá vendo no vídeo faz tinindo pra gente saber aí. Vai, levanta o braço e faz assim, ó, tinindo. Aí, ó, todo mundo aí tá vendo, ó, tá vendo? Uai. Tá? Então talvez É? seja para destacar só a apresentação, fica mais interessante. Se puder. Não, Vou não, professor, não faz, não dá para mudar isso não, o senhor. Ó, Niterói está solicitando um controle. Não entendi. Não, que isso, Niterói? Vai. Tirei Vamos com aqui. calma. Mas eu vou fazer o seguinte, eu Eu vou vou tirar a tirar apresentação Aham, e e colocar vou de colocar de novo. novo, que aí com certeza vai aparecer para eles. Tá bom. Obrigada, professor. Nada, imagina. Obrigado vocês aí por estarem sempre atentos. Assiste lá no vídeo. Tem problema não. Bom, agora eu acredito que esteja aparecendo aí. Pedi a Queimados para fazer. Não está aparecendo? Para ninguém. Tá, ó. Para Niterói, que não estava. Santa Maria, tá legal. Agora tá legal. Agora foi tinindo. Beleza. Então vamos lá. Você sabia que 80% de toda a riqueza do mundo está concentrada em apenas 20% da população? Ou então, que 80% dos crimes são cometidos por apenas 20% dos criminosos? Você sabia que 80% de toda a cerveja bebida no mundo é consumida por apenas 20% dos bebedores de cerveja? E que 80% de todo o trânsito está localizado em apenas 20% das ruas e avenidas? Ou até que em 80% do tempo você usa apenas 20% de suas roupas? Podem parecer apenas curiosidades, mas estes são alguns exemplos da enorme desigualdade que rege o universo. Esse princípio aparece muitas e muitas vezes, nas mais variadas situações, e ele é chamado de princípio 80-20, ou princípio de Pareto. É claro, os números podem variar de um caso para o outro, mas tente focar no ponto principal. A minoria dos recursos é responsável pela maioria dos resultados. Eu vou te mostrar como esse princípio pode impactar a sua vida. Então, vamos dar uma olhada em como isso funciona nos negócios, nas interações sociais e nos relacionamentos. Vamos começar pelos negócios. Imagine que você acabou de abrir um negócio. É bem provável que você esteja inundado de tarefas e trabalhos para fazer. Se você aplicar o princípio 80-20 ao seu negócio, você provavelmente irá perceber que a grande maioria das tarefas contribui de uma forma bem pequena para os resultados da sua empresa. E por outro lado, apenas algumas tarefas contribuem pela maior parte dos seus ganhos. Se você quiser mudar completamente a situação da sua empresa, você poderia terceirizar ou contratar alguém para cuidar das tarefas que causam menor impacto e poderia até mesmo descartar algumas outras. Isso liberaria 80% do seu tempo para que você pudesse trabalhar nas tarefas de grande impacto, aumentando drasticamente os seus ganhos. Pense que se você se dedicar o dobro aos 20%, você terá 160% do resultado e ainda terá muito mais tempo livre. Seria uma grande mudança no seu negócio e na sua vida. Agora vamos dar uma olhada nas interações sociais. E dessa vez, eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Por alguns anos, eu me relacionei com muitas pessoas. Eu queria fortalecer a minha amizade com a maior parte das pessoas que conhecia, e por isso, dedicava meu tempo de forma muito parecida a todas elas. Mas o tempo foi passando e eu logo percebi que a maioria dos resultados positivos, das satisfações, das lembranças, da confiança e da felicidade que eu tinha das minhas relações vinha de apenas uma pequena parcela dessas pessoas. Com isso, eu decidi dedicar mais tempo às pessoas mais importantes, aquelas que geravam o maior impacto na minha vida. Isso aprofundou ainda mais a minha relação com elas e eu obtive resultados mais positivos. E ainda, liberou bastante tempo em minha vida para que eu pudesse me dedicar aos meus estudos, aos livros, aos meus negócios e à minha saúde. Agora eu vou te mostrar como o princípio se aplica aos relacionamentos. Imagine um namorado que passa o dia todo trabalhando. Ele sai do escritório e vai para a casa de sua namorada. Depois de passarem várias horas juntos, ela reclama, alegando que ele não dedica nem um pouco do seu tempo para ela. Ele não entende como isso pode acontecer depois de ficarem tanto tempo juntos. Mas embora eles estivessem juntos, a verdade é que essas horas não valeram praticamente nada. Ele estava mais preocupado em ficar no sofá vendo televisão e checar as suas redes sociais no celular a cada 5 minutos.
Ou seja, a maior parte do tempo dele produziu um resultado insignificante na sua relação com a namorada. Outro namorado poderia ter chegado em casa mais tarde e ter passado muito menos tempo com a sua namorada, mas ela jamais reclamaria, porque, apesar deles passarem muito menos tempo juntos, ele se dedicou completamente a ela, e com isso, produziu um resultado muito maior no seu relacionamento e no dia de sua namorada. Esses foram apenas alguns exemplos de como o princípio 80-20 pode ser aplicado na sua vida e nos negócios. As situações são inúmeras em que você poderá utilizá-lo, mas quanto mais você conseguir, menor será o seu esforço e maiores serão os seus resultados. É bem legal, né? Não sei se vocês já conheciam esse princípio. Na verdade, ele fala um pouco dessa desigualdade que acaba regendo o mundo, onde às vezes a gente tem uma quantidade enorme de tarefas e aquela tarefa que vai gerar resultado, na verdade, ela acaba se misturando com as demais. E quando a gente consegue identificar quais são essas tarefas, quais são os produtos que realmente têm o maior grau de importância no nosso faturamento, quem são os clientes que têm o maior grau de importância, que são aqueles responsáveis pela maior parte do nosso faturamento, a gente consegue priorizar, né, a relação com essas pessoas ou priorizar a fabricação desses produtos, que são aqueles produtos que a gente consegue ter algum grau de destaque. Então, a curva ABC, na verdade, ela utiliza exatamente esse princípio dessa desigualdade no grau de importância dos produtos, que pode levar em conta o seguinte: pode levar em conta o valor daquele produto no estoque e pode levar em conta também a contribuição desse valor do ponto de vista de lucro, o que é diferente, o que depende do preço. Ou seja, não necessariamente um produto caro, você tem uma margem alta em cima dele. Por vezes um produto é mais caro, só que a sua margem de lucro é baixa. E às vezes um produto que é um pouco mais barato, ele tem uma margem de lucro bem maior. Então, identificar esses produtos é importante para a gente. A curva ABC é exatamente isso. A ideia é utilizar essa classificação, onde você vai saber quem é o produto A, quem é o produto B, quem é o produto C, e o produto A é aquele que vai ter o maior grau de importância. Como é que é basicamente essa classificação? A gente leva em consideração a quantidade desses itens no estoque, chegando até, por exemplo, 20%, ou próximo, como a gente viu ali, não é exatamente, e o valor associado a essa pequena parcela de produtos vai chegar próximo de 80% do valor total. Além disso, né, o restante, os demais itens, né, que chegam ali próximos a numa variação de valor em termos de 15%, né, ou seja, de 80% a 95%, são classificados como produtos B, né? E os produtos C são aqueles 5% em termos de valor, só que o maior volume, né, em termos de quantidade, são de produtos que não têm um valor agregado muito grande. É o exemplo que muito bem a intervenção do professor Jaume sugeriu para a gente. No supermercado. Quando você vai no supermercado, você vê que tem uns produtos que são muito caros e ali tem uma quantidade pequena desses produtos, né, muito caros, porque o estoque ia ficar muito pesado. E os outros produtos que são mais simples, que têm um valor agregado menor, que em geral feijão, arroz, essas coisas mais genéricas, assim, com valor agregado baixo, acaba tendo uma quantidade muito grande. Então, a ideia da curva ABC é exatamente essa identificação. Passar por aqui. Depois eu mando o link do vídeo para quem tiver interesse, é gratuito no YouTube, aí você pode assistir de novo e tentar identificar ali, né, por exemplo, a questão de 20% dos bebedores de cerveja são responsáveis por 80% do volume consumido e por aí vai, né? Essa que é a lógica. Até em termos de distribuição de tempo que você se dedica ao trabalho. Bom, isso aqui é uma pequena atividade que o professor Alexandre passou para a gente, né? Trazendo um exemplo que pode se adequar mais à maior parte dos colegas aqui. Então, a gente tem ali 4 produtos. Que produtos são esses? Bom, tem um tecido, ali a unidade do tecido vai ser em metro, né? Ou metro quadrado, pode ser. A linha, que vão ser os rolos ou cones, né? Zíper, você vai contar por unidade. E a alça, que vai ser contada em metro. Bom, cada um desses produtos
tem valores ali por unidade. Então, o tecido, por exemplo, boa noite, Mambucaba. Ainda bem que vocês chegaram aí, a chuva pegou vocês no meio do caminho. Eu mando o vídeo sim, Santa Maria. Daqui a pouco eu boto até no link no nosso intervalo, das 8, eu coloco aqui no chat e aí vocês podem baixar. Beleza. E esses valores aqui por unidade, ou seja, R$ 35,00 o metro quadrado, o metro do tecido, R$ 4,00 cada cone da linha, R$ 3,00 o zíper, R$ 15,00 a alça e por aí vai. Como é que a gente consegue fazer a classificação? Primeiro, a gente tem que identificar o seguinte: qual é a quantidade desses itens que a gente tem no nosso estoque, né? Vamos lá, olha, aqui óbvio uma estimativa que o professor colocou, né? Quantidade, 10 unidades de metros, né? São 10 metros de tecido, 10 cones de linha, 30 unidades de zíper e 20 alças. Bom, a gente tem que calcular o preço total, ou seja, quanto que a gente tem em termos de valor dentro desse estoque. Como é que a gente faz isso? Só pegar o preço unitário e multiplicar pela quantidade. 35 vezes 10, 350. R$ 4,00 é a unidade do cone de linha, vezes 10 unidades, R$ 40,00. R$ 3,00 a unidade do zíper, vezes 30 em termos de quantidade, teremos R$ 90,00 de valor de estoque do zíper. Agora, R$ 15,00 a alça vezes 20, teremos R$ 300,00 de valor de estoque em alça, né? Quando a gente faz esse somatório, a gente identifica que o nosso estoque, para esse nosso exemplo, é de R$ 780,00. Só que aqui, lembrando que a gente tem que dar o grau de importância de cada um desses produtos. E como é que a gente consegue classificar esse grau de importância? A gente pode classificar de forma decrescente, do maior para o menor. Ou seja, aqueles itens que têm o maior valor em estoque vão ficar na lista. A gente vai fazer ali o primeiro, o segundo lugar, terceiro lugar, em função do valor total. Então, a gente já observa aqui, olha, quem é o primeiro? O tecido é o primeiro. Quem é o segundo? Olha, a alça tem R$ 300,00, logo ela é a segunda. Quem é o terceiro? O zíper. Quem é o quarto e último, né? A linha, em termos de valor total. E a gente reorganiza um pouco essa tabela, fazendo exatamente essa classificação. Observem que agora a classificação é decrescente, ou seja, do maior, que é tecido ali, para o menor, que é a linha. E a quantidade continua a mesma. O que a gente precisa fazer agora? Depois de ordenar de forma decrescente, em termos do preço, cada um desses produtos, a gente tem que calcular o preço total acumulado, ou seja, qual é o valor acumulado no estoque quando eu somo cada uma dessas unidades. Então, aqui, o que a gente faz? O primeiro não tem quem somar, né? Não tem nenhum anterior. Então, ali, o valor acumulado, 350. Agora, na segunda linha, a gente tem que pegar o valor da alça, que é R$ 300,00, e somar com o valor anterior, somar com 350. Teremos ali um valor acumulado de 650. Ok? Agora, na terceira linha, a gente tem R$ 90,00 somados com os 650, totalizando 740. Depois, na última linha, a gente tem R$ 40,00 somados aos 740 anteriores, teremos 780, que é exatamente o valor total. Então, a gente foi somando grupo a grupo, tá ok? Agora a gente já tem o preço total acumulado. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa calcular o percentual. Muita gente tem dificuldade de calcular o percentual. Só que a gente tem algumas maneiras para explicar como é que funciona o percentual. Você pode utilizar a regra de 3, que é em geral o que o pessoal gosta, né? Ou pode fazer simplesmente a divisão. O total no denominador, na parte de baixo da fração, e o valor que você quer representar em termos de proporcionalidade, você coloca no numerador. Então, como é que funciona isso? Bom, a gente tem aqui um total de 780, ou seja, esse aqui são os 100%. Então, ele vai ficar no fundo, o denominador, 780. E agora, eu quero saber quem é que eu vou colocar em cima. Bom, o primeiro valor que eu tenho aqui é 350. Eu quero ver qual é o percentual de 350 quando comparado a 780.
Então, 350 dividido por 780 vai ser exatamente 44, na verdade 0,4487. Ok? Fica feio de apresentar assim, não fica? Então, fica bem feio, né? O que se costuma fazer para ficar uma apresentação mais elegante? Você multiplica por 100 esse valor, né? E divide por 100. Vocês concordam que multiplicar por 100 e dividir por 100 não faz diferença absolutamente nenhuma? Já que eu estou multiplicando pelo mesmo valor e dividindo pelo mesmo valor? Só que, na matemática, a gente acaba representando essa parte aqui de baixo, esse denominador, por um símbolo, percentual, ou porcentual, né? Ou seja, dividido por 100. Então, quando eu faço multiplicado e dividido por 100, o valor tem que ser o mesmo. Só que eu represento essa parte de baixo por esse símbolo. E quando eu multiplico esse 0,4487 por 100, eu terei, na verdade, 44,87. Esse valor é dividido por 100. Só que ao invés de colocar o dividido por 100, eu coloco esse símbolo aqui, de porcentual ou percentual, que simboliza exatamente isso, que esse valor eu estou dividindo por 100. Então, é uma maneira bem simples da gente conseguir identificar essa questão do percentual, que muita gente acaba tendo um pouco de dificuldade. Bom, só que aqui a ideia é eu fazer o percentual acumulado. O que é esse percentual acumulado? É eu pegando os valores acumulados e dividindo pelo valor total. Já fizemos o primeiro, 350. Vamos fazer o próximo? Bom, o próximo valor acumulado é 650. Se eu pegar 650 e dividir por 780, eu terei o valor de 0,8333. E eu posso representar, né, como sendo 83,33%. É que eu estou usando o mouse, mas eu tenho aqui a canetinha, tudo, mas não sei, prefiro o mouse. Eu sei que o Jaume usa o quadro também aqui, né? Ele tem também tablet, mas eu sou das antigas, Jaume, eu prefiro o mouse. E aí eu tenho o valor aqui acumulado, 83,33. Faço a mesma coisa para o valor seguinte, 740. Então, pego ali, ó, 740 dividido por 780. O valor que eu tenho, 94,87%. E agora, no final, 780 dividido por 780, o valor que eu terei é 1, né? Ou 100% no total. Então, consegui fazer o cálculo do percentual acumulado desses valores. Então, tem um passo a passo. São 4 passos, basicamente. Vamos fazer uma pequena revisão de cada um desses passos. Primeiro, né, é pegar o preço total e calcular o preço total de cada um dos produtos, que nada mais é do que multiplicar o preço unitário pela sua quantidade. Depois, a gente vai ordenar os produtos do maior para o menor, né? Fazer essa ordem decrescente. Fizemos já a ordem decrescente. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular qual é o preço total acumulado, que nada mais é do que o primeiro é igual ao primeiro, o segundo vai ser igual ao valor do segundo, mais o valor anterior, tem o acumulado. Depois, o terceiro vai ser o acumulado mais o valor do terceiro, como a gente fez aqui. Vai fazendo esse somatório, e aí depois você tem como conferir se deu certo, pegando o último da linha, que tem que ser exatamente igual ao valor total que foi somado ali em termos do valor do estoque. Depois, a gente calcula o percentual acumulado de cada um deles, que nada mais é do que pegar o preço total acumulado e cada um deles dividir pelo preço total, pelo valor total. Ok? Depois, com calma, vocês em casa conseguem refazer sozinhos e ir montando. Ok?
Depois, a gente usa um critério de classificação. Que critério é esse? Bom, o critério, basicamente, é o seguinte. Aqueles que têm o maior grau de importância, né, aqueles que têm um peso maior em termos de valor, você classifica em termos de A, produto A. Aqui, a gente tem vamos dizer assim, uma diferença. Até os 80%, próximo de 80%, você pode classificar como um produto A. Então, para esse caso aqui, a alça metro, em função desse valor ser relativamente alto, eu até classificaria esse produto como sendo A também, beleza? Como um produto sendo prioritário, porque ele tem um peso muito maior, né? Você vê ali, quando você faz o somatório em termos de peso, esses dois produtos correspondem a mais de 80% do valor, ok? E óbvio que o zíper, que contribui relativamente pouco, em termos de diferença, olha, só R$ 90, ele pode ser classificado como um produto intermediário, onde a gente tem uma quantidade razoável, né, em termos de número, só que o valor é relativamente pequeno. Já as linhas, o que a gente observa? Que a gente tem uma quantidade pequena e um valor também muito pequeno ali associado. Então, ele pode ser classificado como um produto C, que você não vai se importar muito. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se você tiver que priorizar um tempo maior para você barganhar preço, quando você for executar uma compra, que a gente fala aqui de gerir compras. O que é gerir compra? Você saber comprar bem, saber o que vale a pena ser negociado. Nesse caso em particular, a gente já identifica que os produtos classificados como A, que são o tecido e a alça, isso não é um exemplo hipotético, tá? Você tem que fazer para você. Nesse caso em particular, você tem que ter um cuidado maior com a negociação com o teu fornecedor, tentar uma margem, um prazo maior, tentar ali barganhar até o custo de cada um desses produtos. Por quê? Porque não vai adiantar você negociar, por exemplo, linha. Não vai ser onde vai ter peso no teu custo, né? Não vai ser o zíper. Agora, o tecido, ele tem um volume maior, ele tem um preço maior, ele é classificado como um produto prioritário, um produto A, então é aquele produto que você tem que ter muito cuidado na compra. Então vai valer a pena você gastar um tempo maior barganhando, você buscando preço, fazendo ali uma pesquisa de mercado para ver qual é o fornecedor que acaba te entregando um produto num preço melhor. Pode falar, Pati. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Monique. Monique. Uma pergunta, nessa questão, se eu consigo barganhar um valor com o meu revendedor, valeria a pena eu estocar mais esse produto, assim, ter mais quantidade de estoque ou não? Aí que tá. Não existe uma resposta 100% correta, por vários motivos. Muito provavelmente vocês vão fazer ou já fizeram gestão financeira, né? E acho que está dando retorno aí. Se você quiser botar no mudo e depois abrir para falar. Ah, beleza. Muito provavelmente vocês vão ver uma questão de gestão financeira. Uma coisa importante que a gente fala em gestão financeira é o ciclo de caixa. O que é o ciclo de caixa? O ciclo de caixa é a diferença entre o momento que você paga ao fornecedor e o período em que você recebe pela venda do produto. Vamos exemplificar para ficar simples. Imagina você vende bolo. Você vai no supermercado e você compra leite condensado, chocolate, farinha, ovos e tal. E você paga à vista. Aí você foi lá na segunda-feira, comprou essa matéria-prima e pagou na segunda-feira. Sexta-feira, uma pessoa te encomenda o bolo. E você faz o bolo na sexta-feira e a pessoa te paga na sexta-feira. O ciclo de caixa são 5 dias, porque você comprou a matéria-prima segunda-feira e vendeu o produto e recebeu por ele na sexta-feira, beleza? Observa o seguinte, se você tivesse comprado uma quantidade muito grande de farinha, ovos e chocolate e leite condensado, você não conseguiria vender rapidamente toda essa quantidade. E aí, o que ia acontecer? Você ia precisar de muito mais dinheiro empatado, aspas, tá? Empatado na sua loja, na sua empresa. E aí você
se fizesse sempre isso, ia chegar um determinado momento em que você ia ter dificuldade para financiar ali aquelas compras. É só você observar as estratégias que algumas empresas fazem, ou pessoas mesmo. Imagina agora a seguinte situação. Você vai segunda-feira no mercado e, casualmente, é aquele dia em que o cartão virou. Se você comprar na segunda-feira, você vai ganhar 45 dias para pagar a farinha, deixa eu ver se eu lembro, né? Farinha, leite condensado, chocolate e ovos. Você vai ganhar 45 dias para pagar. Beleza, chegou na sexta-feira, você recebeu a encomenda e a pessoa pagou à vista. O que aconteceu? Você recebeu pelo produto antes mesmo de ter que pagar para o seu fornecedor, que é o mercado nesse caso. Então, o seu ciclo de caixa ele vai ser negativo, vai ser menos 40 dias. Ou seja, você já está com dinheiro na mão que você não colocou absolutamente nada. Quanto você colocou nesse negócio? Zero. Você colocou só o seu trabalho, óbvio, né? Não estou falando conta de luz, outras coisas. Mas do ponto de vista de matéria-prima, você não colocou nada. Por que eu estou dizendo isso? Se você tem uma quantidade grande na compra, qual vai ser o grande problema? Você vai precisar de um tempo muito maior para fazer a venda. Porque você tem uma quantidade grande, você vai ter que pagar por aquilo, mesmo que financiado e parcelado, mas o tempo já vai estar correndo. Então, comprar muito acaba não sendo, na maior parte das vezes, muito interessante. É óbvio que a gente tem que ponderar. Acontecem queimas de estoque, surgem oportunidades, e aí cada um vai saber lidar com isso, né? A questão é, se eu compro muito, eu vou ter que, num grande espaço de tempo, conseguir vender essa quantidade para recuperar aquele valor que foi colocado. E aí eu vou precisar colocar mais dinheiro na firma, que é o tal do capital de giro. O que é o capital de giro? É um dinheiro que eu coloco ali para que a empresa fique rodando. Naquele caso inicial, o nosso capital de giro ele ficava 5 dias amarrado na empresa, que você não conseguia tirar. A gente falou de um exemplo simples, um bolo, né? Alguma coisa assim. Mas quando o volume começa a ficar grande, você imagina, né? Ao invés de você comprar 10 metros de tecido, você comprou 100 metros de tecido. Pô, o estoque está enorme ali, beleza. Só que o que vai acontecer? Será que você vai conseguir recuperar todos aqueles 100 metros que você pagou ali num curto espaço de tempo, antes da parcela vencer, né? Do cartão ou do financiamento? Então, não existe uma resposta, vamos dizer assim, 100% correta. Você vai ter que avaliar. Por exemplo, surgiu uma oportunidade maravilhosa, um tecido custa 35 e tem uma queima de estoque, o cara está vendendo a 10. Pô, peraí, vamos embora, leva tudo, né? Porque, pô, foi 1/3 do valor, e aí eu vou fazer esse investimento, esse dinheiro estava investido em outra coisa, e eu vou triplicar ele ali fazendo essa compra. Então, é avaliar o momento, mas pensando sempre. Quando a gente fala de compra, a gente fala também de gestão financeira. E esse tempo entre eu pagar a matéria-prima, eu conseguir trabalhar a matéria-prima, vender o produto e receber pelo produto, quanto maior essa distância, mais dinheiro eu vou deixar congelado dentro da empresa. Uma coisa que eu sempre falo também, né? Quando a gente fala de artesanato, o tempo ele acaba sendo crucial. Por quê? Imagina que você compre 50 rolos, cones de linha. Você fazer tricô, macramê, amigurumi, qualquer coisa. Você tem um tempo de produção, que aí você fica ali, olha, eu consigo por dia fazer 5, 6, 8, não sei, um número. Você tem esse limite de produção. E se você tem uma quantidade muito grande, o tempo de produtividade vai ter que ser muito maior, porque você é uma pessoa só, e é um trabalho que tem um cunho artístico, tem um cunho manual ali, que você não tem como automatizar, botar numa máquina e ficar 24 horas por dia. A gente observa aqui vários colegas que não querem perder tempo, está assistindo a aula e está ali, trabalhando direto. Isso é legal. Mas pense sempre nisso. Quando você comprar uma quantidade grande, você tem que levar em conta que o teu tempo de processo vai ser maior. Até você ter o produto acabado, conseguir ofertar para o teu cliente, conseguir vender para o cliente. E, além disso, quando você vende, eu tenho certeza que todo mundo aqui usa maquininha. E o cara sempre pede para jogar em 3 vezes, 2 vezes.
Aí você vai receber 60 dias depois o total que foi vendido. Então, imagina o seguinte, eu compro hoje o meu produto. Se eu paguei à vista, é uma quantidade, eu vou produzir, levei, sei lá, uma semana para produzir, consegui vender com 20 dias, desde esse momento. O sujeito comprou, ele jogou no cartão em 2 vezes. Eu só vou receber o total 60 dias ou 90 dias depois. Olha o intervalo de tempo que você colocou o seu dinheiro e não tirou o dinheiro. Aí você pode cair numa outra questão. Tenho certeza que todo mundo manda um SMS para vocês. Antecipação de recebíveis do cartão, não manda? Para você antecipar aquela parcela eventual que o cliente pagou, não é? Só que ele te cobra por isso, né? Ele tem um desconto. E óbvio que não vale a pena. O banco nunca vai te oferecer alguma coisa para te trazer vantagem, né? Então, esse malabarismo, né, que a gente tem que fazer em caixa, as pessoas fazem até em casa. Eu dou o exemplo do meu pai. Meu pai tem 2 cartões de crédito. Ele fica esperando o tempo para conseguir aqueles prazos de 45 dias, 30 dias para pagar. Ele vai fazendo essas jogadas. E nas empresas isso também acontece. Por isso, assim, sendo bem objetivo, você tem que avaliar a situação do teu caixa, porque se você compra uma quantidade muito grande, mesmo aproveitando o preço, a questão é que você vai ficar com um valor amarrado relativamente grande durante muito tempo. E aí você vai poder ter algum problema de liquidez. O que é liquidez? É ter o dinheiro na carteira, para o momento que você precisar se tirar e pagar. Então, acho que tentei responder isso. Só que foi bem legal até. Beleza, valeu. Então, tem esse malabarismo, vamos dizer assim, que a gente precisa fazer para conseguir esses prazos em termos de pagamento, receber o quanto antes. A brincadeira que eu falo sempre, né, é que o mais interessante é o ciclo de caixa negativo. Imagine você trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Você compra no seu cartão, tem 45 dias para pagar e vende à vista com 30 dias. Pô, eu estou com dinheiro antes de precisar pagar, né? Quanto você colocou? Você não colocou nada, você não colocou nenhum real dentro da empresa. O capital de giro é negativo, né? Ou seja, está trabalhando com o dinheiro dos outros. Então, fazer essa mágica, esse malabarismo, depende de vários aspectos. Planejar a compra muito bem, em termos de quantidade, em termos do período e do prazo que você vai ter de pagamento. Esse é o essencial. E depois o professor Alexandre vai mostrar um pouquinho para vocês como é que cada método de previsão, né, funciona nesse caso em particular. Então, falando aí, voltando para a nossa curva ABC, ela classifica o grau de importância. Lembrando que você pode utilizar essa classificação ABC para dedicar seu tempo naquilo que tem maior impacto. Os produtos do tipo A são aqueles produtos que têm um peso maior no estoque. Então, é importante que você tenha cuidado no momento da compra, porque você comprando bem, óbvio que o seu ganho vai ser maior, então vale a pena você se dedicar a isso. Já no caso aqui do produto C, não tem um volume financeiro muito grande, então você se dedicar muito tempo àquilo que não tem importância é uma perda de tempo, é uma perda de energia. Essa que é a ideia. Essa mesma lógica, ela pode ser utilizada para classificar, né, enquanto produto X, Y ou Z. O que são esses produtos, né? Ao invés de você classificar em termos de valor, de quanto ele custa, quanto de volume eu tenho ali, você pode classificá-lo de acordo com a criticidade ou a prioridade do produto. O que isso quer dizer? Existem produtos cuja falta do produto vai ter um impacto muito grande, né, na nossa produção, no nosso trabalho. E outros vão fazer falta, mas não vão ter um impacto muito grande. É você imaginar o seguinte, você está com estoque dentro da sua casa, estoque de alimentos, né? Eu sempre gosto de usar, né, a armazenagem em casa. E aí, algumas coisas não podem faltar em casa. Arroz, feijão, ou seja, são produtos com um grau de criticidade grande, que é aquilo que você usa direto. Agora, de repente, faltou, não sei,
faltou o ketchup. Bom, vai fazer falta? Vai. Mas qual o grau de importância? Não é tão grande. A ideia da classificação X, Y, Z é classificar esses produtos, essas matérias-primas, de acordo com o grau de importância que ela tem no processo de fabricação. Algumas coisas podem faltar. Alguém falou, Queimado está falando que a tela não subiu por aqui. Eu vou tirar o compartilhamento e colocar de novo, tá, Queimados? Que aí fica mais fácil. Quando for assim, pode mandar no chat mesmo que eu estou de olho aqui. Eu estou com 2 telas, e aí fica legal. Obrigada, Beleza. professor. Valeu. Estamos atentos. Então, essa aqui é a ideia. Deixa eu clicar aqui. Agora foi naquele... Valeu, tinindo, como diria Jaume. Então, essa classificação usa a mesma lógica de você tentar avaliar se aquela falta daquele produto vai fazer uma importância muito grande. Então, essa que é exatamente a ideia. O item A é aquele ordinário, que tem uma criticidade... Perdão, o item X é aquele que tem uma criticidade relativamente baixa, não vai ter grande impacto, né? Aquele item Y é um item que pode ser substituído por outro. Já o item Z é aquele que é vital. Se faltar, meu irmão, acabou, eu não tenho como trabalhar. Essa que é a realidade, beleza? De cada um deles. Usando ainda a mesma lógica, a gente pode classificar enquanto produtos 1, 2 e 3. A classe desses produtos leva em consideração a dificuldade que você tem de comprar o produto. Vamos imaginar o seguinte: algumas pessoas aqui têm equipamentos, maquinários, né? Por exemplo, a máquina overlock. Dependendo da marca que você tem nessa máquina de costura, você tem uma dificuldade maior de comprar peça de reposição, não é? Aquela engrenagenzinha de reposição, né? A máquina de bordar também é a mesma coisa. Tem uma marca que é mais barata, só que o item, as peças de reposição, você tem uma dificuldade muito maior. Não vou falar a marca, mas a gente conhece. Você tem uma dificuldade maior de adquirir. Então, você pode classificar os produtos que você utiliza enquanto classe 1, que são aqueles difíceis de serem comprados. Às vezes, você pode comprar produtos importados de outro estado, de outro município, que leva tempo para o sujeito te entregar. Então, esse você tem que ter um cuidado maior. E tem outros produtos que você encontra em prateleira, em qualquer lugar. Você vai ali em algum fornecedor seu, essas lojas de departamento, e você consegue comprar. Se não tiver ali, você vai na outra, compra também e não tem problema nenhum. Então, usa essa mesma lógica, 1, 2, 3, para fazer essa classificação. Tem também a classificação PQR. Vocês já viram que o pessoal gosta de usar acrônimos, letras ali para identificar tudo. Como é que funciona essa classificação? Ela leva em consideração a popularidade que aquele produto dispõe. O que é a popularidade do produto? Aquele produto que é muito procurado, né? Você tem ali, a gente usa termos assim para gourmetizar a coisa, né? Seu portfólio de produtos. O que é esse portfólio de produtos? São aqueles diferentes itens que você coloca ali na sua barraca, na sua loja, para oferecer para o cliente. E, obviamente, você consegue, nessa interação pessoal, saber qual é aquele produto que tem a maior procura, saber aquele produto que está ali encostado, só acumulando poeira, e é difícil de você vender. E aí você consegue fazer essa classificação também, e depois avaliar até a atividade daquele produto. Se você é melhor descontinuar, não fabricar mais aquele produto, que ninguém procura, é aquele que não pode faltar ali na sua loja. Então, essa que é a lógica utilizada. Bom, a gente tem que falar de alguns conceitos básicos do ponto de vista de estocagem. Sempre que a gente estoca um material, é interessante a gente anotar quando ele entrou, qual foi a quantidade que entrou, qual a quantidade que saiu, né, e quando ela saiu. Para que isso, né? Quando a gente controla o estoque, seja de matéria-prima, seja de produto acabado, e a gente sabe os intervalos de entrada e saída, isso permite que a gente utilize ali indicadores. O que são indicadores? São números, são como se fossem faróis que mostram para a gente, olha, esse produto está ficando muito tempo no estoque. Na próxima vez,
não compra essa mesma quantidade, não. Compra um pouquinho menos, né? Então, como é que a gente faz isso? Através dos inventários. O que é um inventário? Infelizmente, eu tenho certeza que todo mundo já perdeu um ente e teve que fazer um inventário. O que se faz no inventário? Você levanta tudo aquilo que a pessoa, o falecido, né? Tudo aquilo que o falecido tem ou tinha, né? Para que seja dividido. No caso de estoque, o inventário é a mesma coisa. É você chegar no estoque e contar tudo que tem no estoque. Para que isso? Para você conferir se a tua planilha, o teu caderno de controle, se ele está batendo com a realidade. Tem várias situações onde a gente vai em lojas e a pessoa digita, deixa eu ver se tem aqui no estoque. A pessoa digita, está constando que tem no estoque, só que quando ela vai lá verificar, não tem no estoque esse item, porque o estoque está furado. Ou seja, isso é uma falha de gestão. E a ideia de você, de forma periódica, ou seja, de tempos em tempos, realizar essa contagem, é óbvio que é alguma coisa que tem custo, né? Porque é o seu tempo de trabalho que vai estar dedicado ali para você contar, anotar, fazer tudo isso. Só que, lembra que a gente fez ali a classificação dos itens por valor? Os itens do tipo A, que são aqueles itens que têm o maior peso, que é uma quantidade menor, só que em termos de valor tem um impacto maior, são aqueles que você não pode errar. Imagina só, você vende telefone, você vende iPhone, né? O iPhone 14, né? E aí você tá lá no teu controle, tem 10 no teu controle. Você chega lá no estoque, só tem 5. Pô, complicou, hein? Né? Agora, pô, você vende agulha, né? E aí você conta no teu controle e ali tem 10. Aí quando você volta lá, olha a agulha, tem 5. O impacto é bem diferente, né? Ou seja, até a forma como você controla o seu estoque vai depender do tipo de produto. Então, contar de vez em quando esses produtos mais simples, sem problema nenhum. Agora, tentar manter um controle bem rigoroso naqueles produtos que são mais importantes em termos financeiros, é o que importa para a gente, beleza? E aí, qual é a grande dica que a gente tem que trazer aqui? A grande dica é registrar sempre entradas e saídas do estoque com as datas e quantidades para que você consiga criar esses indicadores, criar esse hábito de controle. Será que isso é difícil? É difícil. Por quê? Porque é chato. É muito chato você fazer a compra e anotar tudo aquilo, o que você tem em casa. Faz um paralelo. Imagina a casa de vocês e imagina você ter que chegar hoje lá na tua despensa e você ter que anotar tudo que tem na despensa. Toda aquela quantidade. Aí é X sacos de feijão, X saco de arroz, X saco de caviar, né? Aqueles pacotes de caviar, aqueles pacotes de queijo brie, aqueles pacotes de conhaque, vodka, né? Aquelas garrafas. Você tem que contar aquilo sempre. Aí, de repente, você faz compra de novo, aí você vai ter que anotar as entradas. Aí você, pô, hoje está fazendo um friozinho, vou tomar ali aquele conhaque, você vai ter que anotar que você gastou aquilo. Aquilo é chato, não é? A mesma coisa na empresa. Quando você compra, eu comprei, sei lá, 10 metros de tecido, eu comprei 30 rolos ou cones de linha, né? Do marca tal, dia tal, tem que pagar tal, o valor tal. Então, tudo isso dá muito trabalho. Só que sem isso você não gerencia. O que você vai fazer ali é um fake, né? Você não vai conseguir ali controlar as entradas, controlar as saídas, controlar quais os produtos que são aqueles que têm maior impacto financeiro, que estão, vamos dizer assim, congelando o teu dinheiro, estão amarrando o investimento ali, fazendo com que você não tenha disponibilidade de grana para fazer outras compras, para fazer outras coisas, porque ele está congelado ali, esquecido. Então, anotar essas entradas e saídas é importantíssimo. E como é que a gente faz isso? Muita gente gosta de fazer planilha, né? Eu sou um deles. Partido Alferes, pode falar. Assim, levantou a mão aí, tem a prioridade. Oi, professor. É chato, de fato, Aham. E é um processo que eu já fiz esse processo, não como ateliê, mas fiz esse processo na minha própria casa. Uhum. Né?
eu morava em um local onde era muito difícil de você ter a mercadoria disponível com facilidade. Então, você tinha que ter estoque, né? Porque você não tinha reposição rapidamente. Então, eu tinha uma despensa e aí eu tinha os itens lá para comprar mensalmente, né? Tinha uma periodicidade. Então, através dessa lista que eu tinha, onde eu controlava a entrada e a saída do que estava na despensa, eu conseguia otimizar minhas compras, não comprava em excesso e também não faltava nada. Quer dizer, foi um processo muito interessante de ser feito, embora fosse trabalhoso. Era só um exemplo que eu queria Não, mas dar. é exatamente isso. Quando eu falo de estoque, de empresa, você usa a mesma lógica que você usa em casa. Por exemplo, né, eu costumo sempre usar isso que é dia a dia nosso. Pô, você vai fazer as compras de mês. O que você faz? Você compra uma quantidade X de feijão. Aí você gasta 10 quilos de feijão por mês. Beleza. Aí você comprou 10 quilos. Chega no final do mês, ao invés de consumir 10, você consumiu 5. Você só gastou 5 quilos. O que você vai fazer? Olha, ao invés de eu consumir 10, eu estou consumindo 5. Então, eu não vou comprar mais essa quantidade toda, eu vou reduzir a quantidade. Então, esse é um ajuste contínuo. Quando você faz o planejamento de compras, você leva em consideração o quanto você consumiu antes, o quanto você pretende consumir. Você vai acertar? Muito difícil. Só que a ideia é você errar por pouco. Imagina o seguinte, né? Isso é um fato real. Quando veio a pandemia, eu fiz as compras para os meus pais. Meu pai tem 74 anos, minha mãe 70, e eles vão ao mercado toda semana, 2 vezes por semana. Não me perguntem o que eles fazem. Quando veio a pandemia, meu pai me dava a lista e eu ia para o mercado e fazia as compras. A minha mulher estava achando que eles estavam sustentando outra família, porque quando a gente levantou o freezer, tinha 35 quilos de peito de frango, aquele sassami. Falei, cara, eles estavam se preparando para uma guerra civil, cara. Ou seja, pro caso dele, assim, ficou aquilo ali, ele foi consumindo, eles comem bastante, tá? Mas ele foi consumindo e por aí vai. Mas pensa o seguinte, ele gastou um dinheiro em 35 quilos de frango, mais ou menos isso, né? Que ficou literalmente congelado ali. E se ao invés disso, ele tivesse comprado, sei lá, 5 quilos, depois, tá acabando, eu compro mais 5, depois eu compro mais 5, depois eu vou comprando na medida da necessidade. Não é muito mais inteligente? Você não gasta bem menos? Porque imagina, pô, ele comprou 35 quilos, ainda tem outro gasto, né? Armazenamento, que ninguém pensa nisso, né? Meu pai tem 3 geladeiras, são 2 pessoas que moram lá. 3 geladeiras, com freezer e tudo. Não sei, óbvio que é outra época, onde você tinha ali a compra do mês, você ia lá e comprava. Você repara que as geladeiras estão diminuindo, né? Todo mundo faz compras numa periodicidade maior e numa quantidade menor. Por que isso? Porque é a forma mais inteligente. Hoje não tem, como a colega de Pati Dolfetti falou, dificilmente aqui na região metropolitana, vamos dizer assim, você tem dificuldade de adquirir algum item. Você vai pedir, vai demorar mais de 3 dias, 4 dias para entregar, né? É difícil, pode ter uma exceção ou outra. Então, planejar essa compra requer que você conheça o seu histórico, requer que você saiba quanto eu gastei nesse período, né? Faltou, sobrou, e você vai fazendo esses pequenos ajustes. É exatamente o que vocês já fazem, né? Que a maior parte das pessoas faz em casa quando vai fazer compras no mercado. Você compra a quantidade de arroz, de feijão que você espera gastar. Se você não gastou aquilo tudo, na próxima compra você vai comprar um pouquinho menos. Se faltar e você tiver que ir novamente no mercado, você vai comprar um pouquinho mais e vai fazendo esses ajustes ao longo do tempo, comprando aquilo que é essencial, sem aquela compra excessiva, para que você congele ali os 35 quilos de frango durante sei lá que período, e óbvio, fique sem recursos para investir em outras oportunidades. Então, essa que é a lógica. Eu queria aqui fazer aquele intervalinho. Geralmente vocês fazem intervalo o quê? De 10, 15 minutos? Como é que é, Júlia? Professor, normalmente são 10 minutos. Tá ok, então. Só que, então, eu queria ver com o senhor se, por acaso, existe a possibilidade da gente terminar a aula, né? Dar um intervalinho, né, para o pessoal que está Sim, sem acostumado a problema. fazer esse intervalinho, mas se a gente consegue terminar um pouquinho antes da aula, Sim, né, dadas as circunstâncias dessa chuva tão sim. forte,
para não Beleza. atrapalhar o pessoal na hora de voltar, né? Não, tranquilo. Olha, a gente pode voltar daqui a 10 minutinhos, então 8h13, e aí eu consigo terminar 8h35, 8h40. Tá bom para todo mundo? Legal. Tinindo, faz... Ô, Jaume, faz tinindo. Então a gente vai cumprir exatamente. São 8h03, 8h13. A gente volta e quando der 8h35, 8h40, a gente vai ter terminado o conteúdo que o professor pediu para hoje. Tá bom? Tá Então até bom, daqui a professor. pouquinho. Obrigada. Obrigado, Júlia. A você, querida. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida até então da aula, quando voltar é só entrar na filinha e perguntar, tá bom?
Vamos lá, né, pessoal? Que aí, aqui também tá chovendo forte. Aí vamos lá que aí o pessoal consegue ir para casa tomar aquele conhaque, que eu sei o pessoal de Partido Alferes já até riu quando eu falei isso, né? Bom, então a gente já estava falando um pouquinho sobre a importância de fazer esses registros de entrada e saída de cada um desses materiais, o tempo e quantidade, para quê? Para a gente conseguir fazer a previsão em termos das compras, né? Se a gente sabe o quanto a gente gastou em um determinado período, a gente consegue tentar, minimamente, prever a quantidade que vai ser gasta à frente. Então, imagina a mesma coisa, a mesma lógica que você utiliza na sua casa. É exatamente essa que deve ser utilizada para fazer essas predições. Agora, sempre que a gente anota as entradas e saídas, o que acaba acontecendo? Por vezes, erros acontecem. Por que acontecem esses erros? Seja porque a gente contou errado, seja porque um determinado produto pereceu, ele estragou, você jogou fora, seja porque ele foi subtraído eventualmente, isso infelizmente acontece. Mas a gente chega num conceito aqui de estocagem que a gente chama de acuracidade. Acuracidade tem esse nome bonito, é um nome que vem um termo que vem da matemática, que significa você ter cuidado em realizar alguma coisa, né? A acuracidade dentro do processo de estocagem nada mais é do que a sua capacidade, vamos dizer assim, de fazer a conta com bastante cuidado e chegar muito próximo do valor real. E como é que a gente faz para calcular esse valor, né, de acuracidade em um processo de inventário, de levantar os dados? A gente faz isso levando em consideração qual é a quantidade de informações que são corretas, que a gente fez ali, naquele levantamento, pela quantidade de itens que foram ali verificados. E faz exatamente essa razão. Quantidade de itens corretos e quantos itens, na verdade, existem ali, né? Fazendo essa razão, essa divisão, 3.000 por 3.200, você vai ver 93,75%. Isso quer dizer o seguinte, que eu me aproximei muito do total, eu quase acertei tudo. Aqui, nesse último exemplo, olha, a quantidade de informações que estavam corretas, 3.000, e qual era a quantidade de itens que foi verificado, foi contado na mão? Foi 3.010. Eu errei por pouquinho, então eu fiquei 99,65 de acuracidade. Ou seja, o meu processo de controle, ele foi quase na perfeição, foi bem preciso, com uma alta acuracidade. Esse é o conceito que a gente traz aqui também. Bom, agora vamos chegar aqui num um pequeno cálculo, não se assustem, né? É o cálculo do ponto do pedido. O que é esse cálculo, né? Para que ele serve? Imagina o seguinte, imagine o seu estoque como sendo uma caixa d'água, ok? E quando você olha para essa caixa d'água, tem um marcador de nível nessa caixa d'água. Só que essa caixa d'água ela não tem a entrada dela, é você que coloca. Você coloca com balde, tá? Imagina essa situação. O estoque como sendo uma caixa d'água sem entrada e que você deva preencher essa caixa d'água com os baldes, beleza? Agora é o seguinte, você tem um nível dessa caixa d'água que você monitora a altura da água dentro dela. Seria interessante se você soubesse qual é o nível a partir do qual você tem que ir lá buscar balde para encher essa caixa d'água novamente, ou abrir a torneira para encher essa caixa d'água. Esse nível, a partir do qual você tem que ir lá buscar o balde, abrir a torneira para entrar água, é chamado de ponto do pedido. Quer dizer o seguinte, imagina também você na sua casa e você tem no teu depósito, né, 5 quilos de arroz. E aí você fala o seguinte, olha, eu gasto 1 quilo de arroz por dia. Imagina isso. E eu faço o pedido pela internet desse arroz, e ele leva 2 dias para ser entregue. Óbvio que você vai ficar olhando a quantidade de itens que você tem ali, de sacos de arroz, e aí, quando chegar numa quantidade X, tiver 3, tiver 2 sacos, o que você vai fazer? Você vai fazer o seu pedido na internet para que, 2 dias depois, entreguem uma determinada quantidade de arroz ali para repor o seu estoque.
Então, de novo, essa quantidade é o ponto do pedido. E como é que funciona para calcular isso? É uma formuleta relativamente simples. É você pegar a média de consumo que você tem por dia, multiplicado pelo tempo de reposição em dias. O que é esse tempo de reposição em dias? É quanto tempo depois de você fazer o pedido, o seu fornecedor vai te entregar esse produto. Isso pode ser 0, pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5. Então, vai variar para cada um dos produtos e para cada um desses fornecedores que você dispõe. Beleza? Além dessa quantidade que é consumida vezes o tempo de reposição, você tem que considerar que tem que ter ali um estoque mínimo. O que é esse estoque mínimo? É aquele estoque de segurança, aquele estoque para, caso o fornecedor venha atrasar, eu ainda tenha material para eu trabalhar, eu ainda tenho arroz, né? Eu ainda tenho a água ali. Então, esse estoque mínimo é esse estoque de segurança, né? Que é utilizado como um recurso que você pode pegar caso haja um atraso na entrega desse material. Então, vamos imaginar agora uma seguinte situação. Imagina que você consuma ali 3 rolos, 3 unidades de rolo por dia de linha para crochê. Então, você gasta 3 por dia. Sendo que você faz a compra e o seu fornecedor ele leva 7 dias para ele te entregar. Beleza? E você ainda quer manter um estoque de segurança guardadinho ali, para caso venha acontecer algum problema, algum atraso, você ainda tenha como continuar trabalhando. E essa quantidade de estoque mínimo ou estoque de segurança é de 6 unidades. Com essa lógica, a gente consegue calcular, com essas informações, a gente consegue calcular o ponto do pedido, que nada mais é do que quanto eu gasto por dia, vezes quantos dias demora para entregar o meu pedido, mais o meu estoque de segurança, que é caso a coisa dê errado, eu ainda tenho como repor. Então, a gente vai ver o seguinte, 3 vezes 7, 21, mais 6, 27. 27 rolos é o meu ponto do pedido. Então, eu estou lá com o meu estoque com 50 rolos. Aí, num dia, gastei 3, no outro dia mais 3, e fui andando, fui gastando, até que, quando eu contei, eu vi lá que tem 27 unidades. O que eu vou fazer? Aquele momento em que eu conto e tem as 27 unidades, eu vou ter que fazer o pedido para o meu fornecedor. Beleza? E a gente vai ver depois qual é a quantidade que deve ser pedida inicialmente em função disso. Então, a ideia do ponto do pedido é funcionar como se fosse um nível e eu observo aquele nível no estoque, chegou naquele nível, é a hora de eu fazer o pedido para repor aquela quantidade. Então, uma das dicas que a gente tem que dar aqui é o seguinte: para você realizar todas essas contas, para você ter esses valores e conseguir de maneira inteligente otimizar a sua compra, você comprar uma quantidade que não seja muito para que o seu custo seja alto, o seu ciclo de caixa seja grande, e não seja pouca para que você falte para você realizar o seu trabalho e que você toda hora tenha que ir no mercado, ir no fornecedor para realizar a compra, você tem que ter esse meio termo, né? Para conseguir, vamos dizer, ter o melhor resultado possível com os recursos que você dispõe. Para que isso aconteça, você tem que ter esse número anotado. Você tem que regularmente ter isso. E por que eu digo isso, né? Hoje, você tem muita facilidade. Você, com o celular, você consegue anotar o que entra, o que sai. Você tem como buscar as notas. Você tem como ter controle de absolutamente tudo. Planilhas eletrônicas, você consegue fazer isso. Mas será que só isso basta? Eu digo, não. Por quê? Eu estou fazendo uma obra e eu adoro planilha, né? Sempre gostei de fazer o controle da planilha. Estava monitorando os custos, o que entra, o que sai, pô, quanto é que eu paguei, pô, quanto é que vai ser o vencimento no cartão e por aí vai. Estou fazendo a obra. Então, 2 meses de obra eu perdi completamente o controle. E a sorte é que a obra é perto do meu pai e eu entrego as notas e meu pai vai fazendo. O meu pai tem um chumaço de papel, e papel A4, papel de caderno, papel misturado de diferentes tamanhos,
onde ele tem tudo anotado à mão. E ele faz a conta em calculadora. Meu pai não usa computador e meu pai não tem celular. Tá? Ou seja, você vê o nível de tecnologia que ele usa, tá? Ele não tem WhatsApp, não sabe mexer, ele não sabe nada assim de informática. No entanto, com o recurso que ele tem, com o papel, com o caderninho e aquela calculadora muito simples, o resultado que ele obteve foi muito melhor do que o meu. Porque eu me perdi, eu não tive regularidade, eu não tive aquele ímpeto de controle, né? Para anotar as entradas e as saídas, óbvio, a gente fala de tempo, a gente coloca desculpa. Ah, não, porque eu tenho outras coisas a fazer e por aí vai. O fato objetivo é, eu, mesmo com toda a tecnologia, com domínio de informática, com domínio de celular, de Excel, de Power BI, de vários recursos tecnológicos e tal, perdi para um cara que estava anotando tudo num chumaço de papel, diferente papel de pão, papel de sei lá o quê, tudo anotado na mão. Então, percebam que o importante é você ter uma regularidade nesse controle, independente do tipo de recurso que você utiliza para isso, tá? Então, mesmo que você desconheça aspectos tecnológicos, planilhas eletrônicas, fica lindo e tal, mas não é isso que resolve. O que resolve é você monitorar esses dados e anotar ali com certa regularidade cada um desses dados, para que depois você consiga avaliar. E aí eu trago uma frase de um importante pesquisador, né, da área de gestão, da área de administração, que é o William Deming. Ele fala o seguinte: você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. Ou seja, se você não mede o que entra, o que sai, quando entra, quanto sai, quanto você está ganhando com a margem, você não consegue gerenciar. Você também não mede aquilo que você não define. Se você não definir as quantidades, se você não definir o tipo de estoque que vai ser monitorado, qual o tipo de hierarquização que você vai utilizar, você também não vai conseguir medir. Outra coisa, você não define aquilo que você não entende e não tem sucesso naquilo que você não gerencia. Ou seja, a gente tem que medir as coisas, a gente tem que ter rastreabilidade, a gente tem que ter as informações ali de tal forma que a gente consiga recorrer e buscar a qualquer momento, independente da tecnologia que a gente use. Seja anotando no caderninho, seja fazendo uma tabela com uma régua, como foi o caso, ou seja, com uma planilha eletrônica, caso você domine ali. Mas ter essa regularidade, saber a importância que isso vai ter futuramente, é fundamental para que você saiba que você não está jogando ali tempo fora. Tendo esses valores anotados, entradas e saídas, você consegue agora sim medir o desempenho do seu modelo de compras, medir o desempenho do seu estoque, utilizando indicadores. Quais são os principais indicadores? A gente tem o prazo médio dos produtos, a gente tem o giro do estoque, a gente tem o tempo necessário para repor todo o estoque, a gente tem o custo médio desses produtos que estão no estoque e tem também o percentual de perdas associado a cada um desses produtos. Fazendo essa leitura, fazendo esses cálculos, vocês vão conseguir à frente melhorar, né? Saber o seguinte: quais são os produtos que têm mais giros, o que é mais importante, saber quais são os produtos cujo prazo de estocagem está muito grande, ou seja, eu comprei demais, está demorando para esse produto sair, para eu retornar o investimento que foi feito. Então, tudo isso faz com que haja uma dificuldade maior para a gente sem a medida, né, isso cria uma dificuldade maior para que a gente consiga otimizar, melhorar o desempenho da nossa empresa. Então, aqui, como é que a gente calcula o prazo médio dos produtos em estoque? Imagina o seguinte: um artesão que tem armazenado 1.000 unidades de um produto em 2021. Em 2022, ele armazenou 3.000 unidades. O custo dessas mercadorias que foram vendidas foi de 300 mil. Como é que a gente calcula o prazo médio dos produtos em estoque? É só você pegar o estoque médio e dividir pelo custo da mercadoria, multiplicando essa divisão, essa razão, por 360 ou 365. O que são esses 365 aqui? São os dias do ano.
A gente está usando como escala ano, poderia ter utilizado mês, poderia ter utilizado semana, mas a gente está usando ano. Então, vamos fazer essa conta. Qual é o estoque médio? É só eu pegar 3.000 de 2021, perdão, 1.000 de 2021, somar com os 3.000 de 2022, a gente terá 4.000. A média é só dividir por 2 e vai encontrar um estoque médio de 2.000 unidades, ok? Então, já temos o estoque médio. O custo da mercadoria a gente já tem, ó, os 300.000. Então, pega ali, ó, 2.000 dividido por 300.000 vezes 360. Então, temos ali, ó, um prazo médio dos produtos em estoque de 2,4 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando um produto entra no meu estoque, 2,4 dias depois, ele está saindo. Ou seja, eu tenho um certo giro, uma certa atividade nesse produto. E eu consigo comparar diferentes produtos, sabendo o seguinte, olha, quando eu termino uma mercadoria e disponibilizo ela para venda, em quanto tempo essa mercadoria é vendida? Se ela é vendida rápido, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou retornando o meu valor rapidamente. Ou seja, eu tenho que dar maior prioridade na produção daquela mercadoria cujo prazo médio de estoque, prazo médio que ela fica disponível para compra, seja o menor. Isso quer dizer que eu estou conseguindo gerar. E aquelas que têm um prazo médio alto, o que eu faço? Eu tenho que criar alternativas para diminuir esse prazo. Eu mexo com preço, eu mexo com propaganda, com impulsionamento de internet. Tem várias opções para fazer isso, beleza? Um outro dado que a gente tem aqui é o giro no estoque. O que é o giro no estoque? É o número de vezes que aquele estoque vai zerar e vai voltar a preencher. Como é que a gente faz isso? Pega a quantidade vendida, né, número de vendas, e divide pelo estoque médio. Usando aquele mesmo exemplo anterior, onde a gente tinha 1.000 unidades e 3.000 unidades no outro ano, o estoque médio vai ser de quanto? 1.000 mais 3.000 dividido por 2, 2.000. Sendo que, quantas unidades foram vendidas? Bom, foram vendidas 6.000 unidades. 6.000 dividido pelos 2.000 vai ter um giro de estoque de 3. Isso quer dizer que, num espaço de um ano, eu zerei o meu estoque 3 vezes. Ou seja, eu zerei e preenchi esse estoque 3 vezes. Isso mostra para a gente o seguinte: quanto maior esse número, quanto maior esse indicador, quanto maior o giro em estoque, mais interessante. Que quer dizer o seguinte, pô, toda hora que eu coloco um produto ali, ele zera, eu coloco de novo, ele zera, eu coloco ele de novo, ele zera. Ou seja, eu estou ganhando cada vez mais. Eu estou sempre girando o estoque, estou fazendo circular a mercadoria, estou fazendo valor ali. Estou gerando valor em cima daquela mercadoria que eu disponho ali. Outro ponto aqui, para a gente calcular também, o tempo necessário para reposição. O que é esse tempo necessário para reposição? É de quanto em quanto tempo eu consigo preencher esse estoque, né? Como é que eu faço isso? Eu pego o número de dias no período que eu estou avaliando, aqui em ano, né? Ou seja, 365 dias, e divido pelo número de giros. No caso anterior, a gente teve o giro de 3, ou seja, ao longo do ano, o estoque zerou 3 vezes. Então, mostra aqui que o tempo necessário para repor o estoque é de 122 dias. Isso quer dizer o seguinte, que se eu colocasse hoje o estoque totalmente preenchido e eu não colocasse nenhuma entrada, em 122 dias esse estoque ia ter terminado. Beleza? Basicamente essa que é a ideia. Ok? E agora eu quero levantar uma bola para depois ser cortada pelo professor Alexandre, que é o seguinte. Esse tipo de ferramenta que eu vou mostrar aqui, algumas pessoas podem não utilizar, outras podem ser que utilizem. Vocês já repararam quando vocês vão numa loja de material de construção, em particular na área de tintas, a tinta ela é fabricada na hora? A cor que você escolhe, o tom que você escolhe, ela é fabricada na hora, não é? Por que isso é feito? Imagina o contrário. Imagina
que se isso não fosse feito? Quando você chega numa loja dessas, você tem ali uma quantidade gigantesca de cores, enorme ali, sei lá quantas mil cores você escolhe. Será que a loja teria capacidade financeira e de espaço para ter tudo aquilo disponível ali? Você já imaginou isso? Você quer um azul fúcsia, nem sei se existe isso. Você quer um bege, sei lá o quê. Será que o cara teria tudo isso esperando ali, sei lá quantos anos, para você comprar aquilo? Observe o seguinte: a quantidade de opções de tinta foi aumentando ao longo do tempo e aumentou vertiginosamente depois que as empresas conseguiram fabricar a tinta apenas no momento em que o cliente escolhe a cor, ok? Essa estratégia é chamada de postergação. Em inglês, postponement, né? Fica bonito, né? Que nada mais é do que você atrasar a finalização de um produto, fazendo com que alguns detalhes desse produto que o tornam único sejam feitos apenas após a compra do cliente ou após o pedido do cliente. Será que isso a gente consegue em qualquer situação? Pode ser que sim. Vou dar alguns exemplos aqui. A questão da tinta fica clara para todo mundo, né? No estoque você chega, você tem lá algumas cores, né? Você tem o branco gelo, o branco neve, o outro não lembro, né? Aí tem tinta base d'água, tinta de óleo, tinta óleo base d'água, PVA e por aí vai. E acrílica, ou vinil acrílica, mas são poucas as variedades de tipo de tinta. Só que a cor que está ali é o quê? Branca. A cor que ele tem ali é branca. E aí, se você quiser uma tinta azul, o que que ele faz? Pega aquela tinta branca, coloca umas gotas de pigmento azul, pigmento cinza, não sei o quê, e aí tem aquele tom que você escolhe só depois de você pagar. Porque se você desistir, aquela tinta ali foi jogada no lixo, né? Porque dificilmente alguém vai querer a mesma cor que você. Então, isso acontece no caso das tintas. Vou dar um outro exemplo onde isso acontece, que permite a personalização do produto. Havaianas. Alguém já foi na loja das Havaianas? Sim, né? Você já viu que você compra a Havaiana azul, amarela, verde, não sei o quê, e você chega e escolhe ali qual vai ser o pin que você vai colocar. Não sei nem se o nome daquilo é pin, né? Aí você pega a bandeirinha do Brasil, aí o cara vem lá com a máquina. É sim, professor. É pin? Opa, então isso, eu acertei. Já comprei alguns. Então, vamos ver se o exemplo é verídico. Você vai lá, crava aquilo ali, e aí só você tem aquela Havaiana com aquela personalização, né? Ou seja, você finalizou o produto, tornando o produto único, sendo que a parte grosseira do processo foi feita. O produto está todo pronto. Será que o tipo de produto que vocês têm permite essa postergação? Permite que você tenha um produto semi-acabado e que você personalize o produto na medida em que o cliente peça essa personalização? Em geral, o pessoal que faz bonequinha, por exemplo, né, tem alguns detalhes, o tipo, a cor do cabelo, se usa óculos ou não, né? Esses pequenos detalhes você consegue finalizar na medida que o cliente compra. Então, é tentar pensar nessa estratégia de armazenamento que seja estratégica. Eu vou terminar daqui a pouco, só vou dar um último exemplo, que é o exemplo da Benetton, né? Que é uma marca de, como é que eu vou dizer, de moda, né? Se vocês pesquisarem depois o tipo de roupa que eles vendem, são roupas coloridas com cores tipo fluorescente. Azul fluorescente, verde fluorescente, amarelo fluorescente. Não são cores muito comuns, assim, né? E qual é a mágica que eles fazem? Eles fabricam as roupas todas brancas. E eles deixam guardada ali, com a grade já pronta, PNG, fica tudo branco ali. E ele colore algumas dessas e manda para as lojas. Ele só vai colorir o restante na medida em que ele observe no mercado a demanda. Pô, tá vendendo muito azul. Eu tinge mais azul, esses brancos, e manda para a loja. Tá vendendo muito amarelo. Tinge mais amarelo e manda para a loja. Ou seja, ele deixa, aspas, engatilhado o produto de tal forma que, em havendo a necessidade, rapidamente ele cumpre essa necessidade e disponibiliza lá para o pessoal. Cumpri minha meta, viu, gente? Que foi entregar vocês ali 8h40.
causa da questão da chuva. Espero que vocês voltem bem aí para casa, para a residência de vocês. Agradecer demais aí as perguntas, a interação que a gente teve. E na semana que vem, o professor Alexandre já vai estar disponível aí e vai estar com vocês para continuar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos, uma boa noite, um bom retorno ao lar. Tchau, tchau, gente. Beijo enorme para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada, professor Rafael. Muito obrigada pela Obrigado, Júlia. Um abraço para você. Bom trabalho, bom descanso agora. Valeu. Obrigada para o senhor também. Pessoal, boa noite, boa volta para casa, que voltem todos em segurança. E até semana que vem. Tchau.